A porção que nós lemos essa semana começa com uma frase bastante famosa, que diz mais ou menos o seguinte: veja que eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Qual é o significado dessa frase e o que ela quer nos ensinar vai ser o alvo do nosso vídeo. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, pessoal, retomando então a frase que eu trouxe antes da vinheta, que aliás é a frase que abre a porção da nossa semana, diz o seguinte: veja que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E uma coisa que já chama a atenção dos nossos sábios é por que usar o verbo veja. Porque eu podia muito bem dizer a frase, eis que eu coloco, né? Não precisava pôr o verbo veja. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Então os sábios dizem que é importante o verbo veja porque realmente a Torá está querendo ensinar para nós que ver é o essencial. Ou de outro modo, a Torá está querendo ensinar para nós, é o que a Kabbalah vai dizer, que nós não sabemos ver, nós precisamos aprender a ver. Aliás, esse é o nome da porção da semana, né? Re'e, veja. Como assim nós não sabemos ver? Nós precisamos aprender a ver. Vamos entender do que eu estou falando. Quando a gente diz que a gente não sabe ver, é que acontece o seguinte: a gente olha para o mundo, pessoal, e a nossa visão de mundo é afetada pela nossa subjetividade. O que significa isso, né, em termos mais práticos? A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. Né? Então, cada um está vendo, na verdade, um mundo. João vê o mundo como João, Maria vê o mundo como Maria. A gente não vê o mundo de fato. Né? A gente vê o mundo filtrado por um monte de coisas que nós levamos em nós. Por nossas emoções, nossos desejos, nossos medos, nossas aspirações. Então, quando a Torá começa nesta porção dizendo veja, né, e usa esse verbo quando poderia não usar, o que ela está tentando falar para nós? Existe uma maneira objetiva de ver o mundo. E é preciso aprender a olhar o mundo dessa maneira objetiva. Tá? Pare de tentar ver o mundo de maneira subjetiva. É por isso que, inclusive, a continuação da frase, a gente vai explorar ao longo do vídeo, é: veja que eu coloco diante de você bênção e maldição. Parte desse ver é a gente aprender a reconhecer bênção e maldição, mas isso daqui a pouco eu exploro. Tá? Primeiro eu queria realmente dar essa ideia do ver, que a gente não sabe fazer naturalmente, a gente tem que aprender. Bom, se eu falo então que eu não sei ver o mundo, tá? Isso afeta um monte de coisas na nossa vida. Sinceramente, eu poderia ficar, sem exagero, 1 hora falando sobre esse tópico. Mas eu trouxe 3 áreas em especial em que essa visão nossa é afetada. E eu queria então destacar esses 3 tópicos que eu acho que já vai dar bastante material para pensar. O primeiro é, como eu já entrei aqui, falar o seguinte: muitas vezes, pessoal, a gente não vê as coisas como elas são, né? Mas a gente vê as coisas como a gente queria que elas fossem. Certo? A gente não está olhando o mundo de fato como ele é, o mundo objetivo, mas a gente está olhando o mundo baseado na nossa imaginação. Falando em termos práticos, a gente está vivendo uma fantasia, a gente está vivendo uma ilusão. A gente olha uma coisa que é concreta, tá? Inclusive talvez outras pessoas olhando para aquilo veem aquilo objetivamente, mas a gente, por estar envolvido na situação, olha de outro modo, a gente deturpa aquela visão. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Mas se não ficou muito claro, vou dar 2 exemplos, 1 ou 2 exemplos. Então, vou dar um exemplo que aconteceu até recentemente. Eu recebi uma pessoa, atendi uma pessoa, e ela estava preocupadíssima, tá? Porque ela fez um exame de sangue, um exame de rotina, nada demais. E no exame de sangue saiu um dos marcadores ali um pouco alterados. Na verdade, desculpa, nem foi um exame de sangue, foi um exame de urina. E saiu lá, se não me engano, o ácido úrico um pouco alterado. Não vem ao caso o quê? E, obviamente, ela foi pesquisar, hoje em dia tem isso, né? A pessoa se considera a própria médica, ela foi pesquisar, viu na internet, pôs no Google, e por causa daquele exame que deu um pouco alterado, elevado, essa pessoa começou a achar que tinha um monte de doenças graves. E quando ela veio em consulta comigo, ela estava preocupadíssima por causa disso. O que aconteceu do ponto de vista nessa perspectiva que nós estamos falando?
O que ela realmente viu, pessoal? Um exame alterado, tá? Era para dar, sei lá, o ideal de 60 a 80 deu 120. A partir dali, nada daquilo que ela começou a achar, ela viu de verdade. Ela não tinha voltado na consulta com o médico, ela não ouviu a opinião do especialista, ela não sabia se ela tinha todas aquelas doenças. Mas na cabeça dela, já era tudo verdade. Então ela tinha doença ABC, ela ia morrer em tanto tempo, ela ia ter que tomar remédio para o resto da vida, fazer o tratamento X, a terapia Y. Percebe que ela começou a criar toda uma fantasia e uma ilusão com base em algo que ela não viu de verdade, como era a realidade? Nem preciso dizer que o desfecho da história foi exatamente isso. Ela foi no médico, o médico falou, olha, realmente está alterado, mas não é problema algum. Esse resultado que deu alterado não quer dizer nada, não tem nenhuma doença, esse resultado sozinho não indica nada, pode ficar tranquila. Mas até ir lá, você imagina o que essa mulher sofreu? Achando que ela estava com uma doença grave? Eu tentei acalmá-la, não adiantou nada, enfim, né? Deu para dar o exemplo. Outro que é muito comum acontecer, né? A pessoa está conhecendo alguém, está naquelas primeiras fases de namoro, se enamorando, né? Se apaixonando. E aí tá naquelas que não sabe ainda muito bem, né? Se vai rolar alguma coisa ou não. E aí qualquer pequeno ato da outra pessoa é visto como um sinal de amor. Ah, então claramente fulano está apaixonado por mim. Olha o que ele faz por mim. Não sei, pessoal. Calma. Muitas vezes você está criando aquela história na sua cabeça. Vou dar um exemplo, mais prático. Fulano me manda 10 mensagens por dia. Claramente ele está apaixonado por mim. Né? Fulano me ligou e ficou comigo 15 minutos no telefone. Será que é realmente sinal de amor? Não sei. O que você pode dizer que você está vendo realmente? Tá, eu estou travando uma conversa com fulano. Eu estou conversando mais, estamos nos conhecendo. Legal, é isso. O que vem depois, então já estamos numa relação, já estamos indo pro namoro, já vai dar para casar com essa pessoa e ter filhos e construir família. Isso você está criando. É uma fantasia, é uma ilusão. Então, a primeira, como eu falei, daria para trazer vários aspectos desse ver, mas o primeiro que eu queria trazer é isso. Muitas vezes, pessoal, a gente não vê o mundo como ele é, mas a gente vê o mundo como a gente quer. A gente vê o mundo como a gente gostaria que ele fosse e não como ele de fato é. Tudo bem? Bom, segunda coisa, indo até um pouco mais para o texto. Quando a Torá fala para nós, veja que eu ponho diante de você a bênção e a maldição, o que a Torá está dizendo? E parece uma coisa óbvia, mas quando eu explicar talvez você vai ver que não é tão óbvio. A Torá está dizendo, existe no mundo bênção e maldição. Trocando os termos, existe no mundo coisa boa e coisa ruim. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que pode acontecer coisas boas e coisas ruins. E a Torá pede para nós, veja isso, reconheça isso. Do que eu estou falando? É importante eu fazer isso e reconhecer que existe, porque muitas pessoas não reconhecem, principalmente a maldição. Não reconhecem o lado do mal, a negatividade. Muitas vezes a gente entra em contato com algo ruim que acontece na vida e nosso primeiro instinto é fugir. Como assim? Negar, fingir que não aconteceu. O que a Torá está pedindo para nós é não negue que existe sim o ruim. Que no nosso mundo, como eu disse, infelizmente, existe dor, sofrimento, tristeza, tudo de mal representado pela maldição. É o termo que a Torá usa. Então, de novo, vou dar um ou dois exemplos, vai. Um que aconteceu também recentemente, infelizmente em meio à pandemia, é normal. Um grupo de amigos, né, eu não era muito envolvido, mas um grupo de amigos veio me dar essa notícia, que uma pessoa muito querida, que fazia parte do grupo, morreu, né, recentemente, e de repente por causa da Covid. Aliás, não se sabe muito se foi, enfim, não vem ao caso. Mas sabe aquela notícia que pega de choque a pessoa, que pega o grupo de choque? A pessoa um dia estava bem, estava normal, conversando, socializando, de repente em algumas horas evoluiu um caso e algo aconteceu, essa pessoa morreu. E uma pessoa do grupo teve muita dificuldade em aceitar. Tá? Claro, eu não estou falando que essa pessoa devia ficar feliz, ficar alegre, aceitar o fato com tranquilidade. Não, a notícia causa tristeza, a notícia causa choque. Mas essa pessoa entrou num estado de negação. Ela não aceitou que existe morte no nosso mundo. E que infelizmente pode acontecer de uma pessoa uma hora estar bem, feliz, socializando, falando com você e na outra hora ela vai embora.
Isso faz parte do nosso mundo, infelizmente. Faz parte da vida, inclusive. A morte faz parte da vida. Então, quanto antes eu puder reconhecer que isso existe, melhor. Um outro exemplo, para pegar até ligado ao caso anterior que eu falei, um relacionamento. Quantas pessoas, pessoal, terminam um relacionamento e não conseguem aceitar o fim? É uma coisa chata, é uma coisa horrível, se o relacionamento era bom, né? É uma coisa chata, uma coisa ruim, a gente fica triste, a gente fica mal, entra num luto, dependendo até do caso, né? Mas qual é a atitude que a Torá está pedindo para nós? Reconheça que existem coisas ruins na vida. Relacionamentos acabam, relacionamentos terminam. Qual é a atitude que a Torá fala? Olha, reconheça, acabou. É chato, é ruim. Não fuja desse reconhecimento. Não finja que nada aconteceu. Não negue que acabou, que terminou. Não negue que agora você vai sim chorar, vai doer, vai ter sofrimento, vai ter luto. Se você fugir, se você negar, na verdade é só pior para você. Você não está fazendo o que a Torá pede. Veja que existe bênção e maldição. Então, nesse segundo caso, o que a Torá está dizendo para nós? Quanto antes você puder reconhecer que na nossa vida há sim essa polaridade, vamos chamar assim, entre bem e mal, e existem coisas que eu vou considerar legais e coisas que eu vou considerar chatas, melhor. Mas visão de mundo eu vou ter. Visão de mundo. Mas sabedoria de mundo, sabedoria de vida eu vou ter. E a terceira coisa, agora eu vou fazer quase que uma leitura literal, tá, do que o texto está pedindo, e com isso eu encerro o vídeo. Quando o versículo vem para nós e diz, veja que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, tem um terceiro conselho embutido aqui. É o seguinte, pessoal, às vezes a gente não sabe reconhecer bênçãos e maldições. E agora, se no segundo ponto eu foquei na maldição, agora eu vou focar na bênção. Quantas vezes não aconteceu com a gente de a gente receber algo bom do universo, da vida, né? Algo de bom acontece e a gente não percebe. Por vários motivos. Porque a gente tem uma visão estreita de mundo, de novo, visão estreita de mundo, porque a gente está ocupado com afazeres, a gente está ansioso, a gente está olhando para outra coisa, está focado num desejo e não vê outro, né? Então a Torá fala para nós, aprenda também a ver bênçãos e maldições. Eu falei que vou focar na bênção, mas ver as duas coisas. Muitas vezes perceba que aquilo que está acontecendo com você é uma bênção e você nem se deu conta. A Torá está falando, abra os olhos. Olha que coisa boa está acontecendo com você. Em alguns casos graves, a Kabbalah diz para nós, a gente chega a tal ponto de confusão, pessoal, de não saber reconhecer isso, que a gente inverte totalmente. Algo que na verdade é uma bênção, a gente olha e acha que é uma maldição. Né? No momento que acontece, a gente fala, puxa, que coisa ruim. E às vezes leva um tempo para a gente ver como foi uma bênção. E o oposto também, tá? Algo que acontece, a gente fala, nossa, como eu fui agraciado, que bênção que me aconteceu. Passa um tempo, a gente fala, não foi, foi a pior coisa que podia ter me acontecido. Então, de novo, a nossa visão de mundo é muito ruim. A Torá está falando, tenta trabalhar isso, né? Cuidado para não julgar só pela aparência imediata, pelo momento do ocorrido, do fato. Tenta calibrar essa visão para ir além dessas aparências. Ter uma visão de longo prazo. A Kabbalah às vezes fala ver além das cascas, né? A gente chama klipot, porque a gente não sabe ver. Retoma o início do vídeo. Então tenta olhar onde estão realmente acontecendo bênçãos e maldições na sua vida, porque aí de novo você está fazendo o que a Torá pede. Veja, aprenda a ver que eu estou colocando diante de ti bênçãos e maldições. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.